voz de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. Amor e vida. Por que o amor? Embora as severas vinculações humanas com o culto egoístico ao utilitarismo, vige o amor abençoando as criaturas em variadas e formosas expressões. Apesar das demoradas experiências humanas na belicosidade destrutiva, o amor é que edifica povos e civilizações, transmitindo para a posteridade o cabedal de sabedoria e de cultura com que se imortalizam homens e nações. Não obstante a carreira desenfreada da criatura na busca das sensações grosseiras, manifesta-se o amor nos ideais de santificação e liberdade. Conquanto o hediondo espetáculo da miséria econômica e social, o amor enriquece as mãos e os corações para o ministério da caridade. Apesar dos excessos atuais nos rumos da anarquia e da perversidade, o amor arma de misericórdia as mentes e os sentimentos para que o sacerdócio da medicina e da enfermagem enfrentem a guerra, levando ajuda aos tombados e vencidos. Sem embargo, os altos índices da criminalidade, deixando entrever que o homem perdeu o rumo do bem, o amor está levantando santuários de esperança na terra, pensando feridas e sacrificando-se à justiça. O amor, considerado morto nestes dias de imediatismo, encontra-se, porém, vivo e vitaliza criaturas incontáveis, a fim de que mais rapidamente haja uma mudança nas estruturas, como balizas de luz, demarcando o início do milênio por vindouro. O amor transita anônimo, enxugando suores e limpando feridas, mãos alongadas no ministério do auxílio, elaborando o mundo melhor, porque todos anelamos. Há o amor de mães e de pais estoicos que se anulam no sacrifício e na abnegação, apagando os próprios ideais e renunciando-se a fim de que os amados triunfem. Ao amor de esposos nobres que silenciam ultrajes e ofensas, atestando que a honra e a coragem constituem os émulos para a segurança e a felicidade. Há o amor fraternal, alargando fronteiras, como antídoto eficiente aos males que solapam os alicerces sociais do mundo moderno. Sempre o amor. O amor é a presença de Deus no coração, dinamizando paz, embora o rugir das tempestades em volta. Por que o amor? O amor é vida. O ódio selvaja. O amor acalma. O ciúme desequilibra. O amor harmoniza. A cólera envenena. O amor sustenta. A sensualidade brutaliza. O amor dulcifica. A inveja envilece. O amor eleva. A maledicência denigre. O amor aclara. A calúnia indignifica. O amor levanta. O rancor desorganiza. O amor educa. A violência animaliza. O amor conforta. A agressividade destrói. O amor edifica. A fúria enlouquece. O amor tranquiliza. A ignorância rebaixa. O amor salva. A vaidade intoxica. O amor libera. O orgulho perverte. O amor ampara. Em tudo o amor tem preponderância. O amor sobrevive. O amor de Deus que engendrou a criação é o hálito da vida. A harmonia do amor aciona o mecanismo dos mundos mediante as leis sábias da gravitação universal. O amor, a manifestar-se no sol, nutre e sustenta a vida em todas as suas expressões na terra. As paixões inferiores fazem queimar, enquanto o amor aquece sem ferir. Por amor, Jesus se transferiu do sólio do Altíssimo a fim de conviver com os homens, suportá-los, auxiliá-los e erguê-los às culminâncias da munificência de Deus. Fora, portanto, do amor não há felicidade, porque o amor é a base para a caridade. Sem o amor, não vige o perdão, nem a justiça realiza seu mistério,
fazendo-a derrape na impiedade. Só o amor possui o elan vital para erguer a criatura ao seu Criador, num sublime processo de união e ventura. Disse Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Em tudo o amor. Eis porque o amor. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que temos de confraternizarmos, de nos aproximarmos, de nos entendermos e, sobretudo, de nos amarmos. Lembrei, Jesus, as vossas palavras no início das boas-vindas que demos aos companheiros da 15ª CERJ. Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E eis porque, Jesus, rogamos nesse instante as vossas bênçãos de luz para que cresça cada vez mais, intensifique esse amor entre nós espíritas, responsáveis que somos pelo grande trabalho da divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E esse é o nosso objetivo, Jesus. Reunir, unindo corações, mas sobretudo nessa perspectiva da unificação, com vistas ao aperfeiçoamento das nossas atividades no campo da divulgação do Espiritismo. Obrigado, portanto, Jesus, a esta casa, a direção do Colégio Pedro II, que sempre nos acolheu, sempre nos acolhe com boa vontade e com muito carinho. Obrigado, portanto, Jesus, pela presença de todos aqueles que entenderam a grande mensagem de que estamos aqui reunidos buscando soluções para melhor levarmos o Espiritismo aos nossos irmãos encarnados, como a nós mesmos, companheiros do movimento espírita do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, portanto, Jesus, e que em vosso nome possamos dizer com muita alegria, com muita gratidão mesmo, muito obrigado, Senhor, e que esta 15ª CERJ seja esse espaço de convivência onde possamos cada vez mais nos aproximarmos para melhor nos entendermos. Que em vosso nome, e sobretudo em nome de Deus, declaramos iniciados os trabalhos da nossa 15ª Confraternização Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Que assim seja, Senhor. Nós teremos agora o simpósio, cujo tema é o estudo sistematizado da doutrina espírita. A nossa simposista, irmã Cecília Rocha, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, que está com a palavra para iniciar o seu trabalho. Companheiros, é sempre muito grato ao nosso coração falar sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita, que de um modo geral todo mundo conhece pela sigla de ESD, com exceção dos nossos companheiros mineiros, que dizem ESD. Como nós não vamos discutir por questão de pronunciar aberto ou fechado uma vogal, deixemos como ESD, que é o termo mais conhecido, estudo sistematizado da doutrina espírita. Muita gente tem nos perguntado o que representa essa sigla, e mesmo traduzindo a sigla, as pessoas ficam em dúvida do que nós pretendemos e queremos com o tal de estudo sistematizado da doutrina espírita. Muitos perguntam, inclusive, se nós estamos inventando alguma coisa e descobrindo alguma coisa de que os nossos antepassados não soubessem. Então, nós pensamos de fazer um breve retrospecto a respeito do surgimento dessa campanha do estudo sistematizado da doutrina espírita. E se chegarmos mesmo ao seu início, nós vamos ver que ela foi implantada por Allan Kardec, através do projeto 1868,
em que ele nos diz que seria importante, necessário e até fundamental um estudo sério da doutrina espírita e um estudo sequenciado daqueles pontos importantes, fundamentais, que constituem o alicerce da nossa doutrina. Bem, quando Kardec nos fala num estudo sério, evidentemente ele não queria dizer com isso que nós fizéssemos um estudo de fisionomia fechada, carrancuda, né? Nem que estivéssemos mal-humorados, como muita gente pensa, né? que quando a gente se refere num estudo sério, um estudo onde se leve realmente em consideração a sua importância, seria um exagero na época de hoje. Mas quando Kardec fala em seriedade do trabalho, ele não quis se referir à postura externa de ninguém, mas no valor, na importância que nós damos a esse trabalho. Então, há dia marcado para o trabalho, a hora marcada para o trabalho. Então, nós, quando assumimos um compromisso desse estudo, vamos naturalmente obedecer esse dia e esse horário, se é que nós nos matriculamos neste curso sério do estudo da doutrina. Sério, mas pode não, deve ser o mais fraterno possível, o mais alegre, o mais convidativo, sem perder a sua seriedade na questão do estudo e da dedicação que nós damos a esse estudo. E surgiu da análise que nós fizemos do movimento espírita do nosso estado, que é o Rio Grande do Sul. Então, numa sessão de diretoria, todos os diretores conversando sobre o que a gente via no interior do estado, especialmente, vimos que a prática doutrinária estava muito diferente do seu pressuposto filosófico, científico e religioso. E ficamos naturalmente preocupados, porque era a federação encarregada do movimento espírita do estado, das providências a serem tomadas para reverter aquela situação. Todos os companheiros acharam que nós tínhamos que nos valer da revista, a Reencarnação do Rio Grande do Sul, para retratar as práticas indevidas, né? Dizendo o que era o espiritismo, o que não era, quais as práticas defeituosas, que não tinham nada a ver com os postulados da doutrina. Afinal, nós íamos abrir um espaço na revista para criticar as práticas doutrinárias do nosso movimento espírita. Tomada essa decisão, como era a última reunião do mês, se fazia sempre uma parte mediúnica. E quando fizemos a parte mediúnica, manifestou-se o espírito de Ángel Aguarode, um espanhol radicado no Rio Grande do Sul e um grande batalhador do movimento espírita do Rio Grande do Sul. E esse espírito nos disse que esse pensamento nosso de crítica e salientar o que estava errado, não daria os frutos que nós imaginássemos, que em vez de contribuir para o esclarecimento de todos, ia criar barreiras para o entendimento geral. Que então ele propunha uma campanha de estudo sistemático, organizado da doutrina espírita, e que em vez de comentar o mal feito, a gente sugeriria medidas novas para corrigir os defeitos, uma medida no aspecto positivo. Nós ficamos encantados com a sugestão. Passaram-se uns meses, todo mundo achou muito bonita a sugestão, mas ninguém tomou nenhuma providência no sentido de pôr em prática a sugestão do Espírito. E ele voltou. Voltou numa outra sessão de orientação da casa e pediu que se fizesse uma campanha
Diz ele naquela época, isso já foi por volta de 1975, que ele estava usando um termo moderno, que hoje já está antigo, né? Mas naquele tempo era moderno. Uma campanha de esclarecimento. E deu o título da campanha: Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Bem, com todas essas indicações do Espírito, nós levamos ainda um tempinho para termos coragem de preparar o material e desfechar essa campanha. Precisou tempo para nós termos a coragem, mas acabamos inaugurando a campanha do estudo sistematizado com uma programação de estudo. Então, havia um programa de estudo onde se partia do simples para o complexo, do mais fácil para o mais difícil. E lançamos essa campanha no Rio Grande do Sul. Com pouco tempo de lançamento, nós começamos a notar e fizemos divulgação pela revista, com cartazes, que dispunhamos à mão naquela época, que era bem diferente de hoje. E começamos a desenvolver o trabalho. E foi tão interessante que ninguém opôs reação. Nem os mais antigos, nem aqueles que se orgulhavam de nunca ter lido o Livro dos Espíritos. Havia pessoas que se orgulhavam de não ter lido o Livro dos Espíritos, porquanto eles não precisavam disso. Os guias espirituais diziam tudo o que eles deveriam fazer. Bem, até esses que se recusavam à leitura do Livro dos Espíritos começaram a aderir à campanha do estudo sistematizado. Em 10 anos, naquele estado, nós vimos se modificar profundamente o panorama da prática da doutrina espírita, das atividades do centro espírita, em função dos esclarecimentos que a campanha vinha trazendo, sem choques, sem ofender ninguém, sem exaltar a parte, sem colocar em evidência as práticas errôneas, mas ao contrário, sugerindo medidas acertadas para corrigir os erros. Bem, nesse meio tempo, nós encerramos a nossa atividade no Rio Grande do Sul e vimos para a Federação Espírita Brasileira, especificamente para Brasília. E sugerimos, então, ao Conselho Federativo daquela época, com a anuência da diretoria da Federação Espírita Brasileira, uma campanha nacional de estudo sistematizado da doutrina espírita. Foi o mesmo que a gente acendeu um fósforo numa fogueira bem armada, porque se espalhou pelo Brasil todo o desejo de implantar a campanha do estudo sistematizado. Colocada em 1975, foi sugerida pela própria Federação Espírita do Rio Grande do Sul a sua implantação no movimento espírita nacional. Muito bem aceita, nós na FEB organizamos um programa para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Outras federativas fizeram um outro programa, o problema de programa não é um problema fundamental, mas conseguimos dessa forma que se implantasse o estudo sistematizado. Mas em pouco tempo da implantação, por estudar romances no lugar de um programa de estudo da doutrina espírita, por quanto seria mais interessante. Bem, o romance traz muito conhecimento, mas o romance não tem um conhecimento na sequência. Então, o participante que não conhece a doutrina espírita pode achar que é melhor estudar pelo romance. Aí o que a gente faz? Ele lê o romance em casa, mas faz um estudo criterioso da doutrina espírita, partindo do mais simples para o mais difícil, né? Para o mais complexo, de modo que ele se aproprie
dos conhecimentos básicos do Espiritismo. Que pelo menos ele conheça a obra básica, que é o alicerce da nossa doutrina. Depois vem os edifícios, os andares desse edifício que é o Espiritismo. Mas a obra básica constitui o alicerce. Então é preciso esse estudo. Agora, nem tudo que o frequentador da casa espírita vem solicitar para nós, ele não tem experiência, ele não está ao par dos objetivos que nós desejamos implantar. Ele, o frequentador, a gente está dizendo com uma certa folga, porque às vezes nem nós, dirigentes, estamos bem ao par do objetivo principal do estudo sistematizado e nem daquilo que nós temos que oferecer para o nosso público. E muitas vezes nós passamos as nossas opiniões pessoais, respeitáveis, sem dúvida nenhuma. Mas antes de emitir opiniões pessoais, antes de diversificar o estudo da doutrina, ensinemos a sua base. Ensinemos a sua base. Quantas pessoas vivem a dizer que Kardec está superado? Não resta dúvida que depois de Kardec, muitos conhecimentos foram agregados. Isso nós não podemos fechar os olhos e negar. Mas Kardec constitui o alicerce do grande edifício. E se o alicerce não for levado em conta, o edifício rui. Então, depois de conhecer o alicerce, depois de estar dentro da obra básica, cujos princípios são irremovíveis, porque senão se cria outra doutrina e não a doutrina espírita, então a gente pode se dar o gosto e ao luxo de estudar o que quiser. Ninguém está proibido. Pode se dar o gosto de estudar o que quiser, mas já estudou, já interpretou, já procurou refletir sobre os princípios que enfecham a obra da codificação kardeciana. Isso não é fanatismo, não é como muitos acusam de nos dizer que nós não procuramos enriquecer os conhecimentos, nada disso. É começar pelo começo, como se referiu àquela campanha lançada em São Paulo. Comece pelo começo. E o que é o começo da doutrina espírita, senão a codificação de Allan Kardec? Comece pelo começo, que depois se transformou no estudo sistemático da doutrina espírita. Então nós vemos que essa ideia é uma ideia que não veio na cabeça de um espírito, na cabeça do espírito desencarnado, nem de um encarnado, mas que foi lançada em muitos lugares, e cujo autor principal foi Allan Kardec, quando ele escreveu o projeto 1868. Um estudo sério da doutrina. E ele não diz só por ocasião desse projeto, toda vez que ele fala no estudo da doutrina, ele fala no estudo sério. Por que será? Kardec era tão econômico nas palavras, tão sintético, não usava nada exagerado para transmitir o seu pensamento, por isso que ele é atual. Não usava adjetivos demais, nada disso. Ele ia direto aos assuntos, porque ele teria dito estudo sério. Porque as pessoas, ele previa que as pessoas não dariam a necessária importância ao estudo da doutrina espírita. E que iam ler um livro aqui, uma mensagem lá. Quantas pessoas nos dizem que apenas gostam de ler mensagem? Aí a gente pergunta por quê? Porque a mensagem é uma síntese muito bonita, não tem dúvida. Mas o motivo que eles têm é porque é pouquinho curto, lê ligeiro e termina o estudo. Então, é a lei do menor esforço. É uma falta de seriedade, que Kardec interpretou assim. Mas é uma falta de concentração, de objetivo determinado. É uma falha que nós temos de não fazer
estudo sequenciado das coisas. Não é? E pegar um conhecimento aqui, outro ali, outro acolá, e acabar formando ideias, como a gente vê, as mais estapafúricas, em torno do que é o Espiritismo. A grande missão, pois, do estudo sistematizado é colocar as coisas no seu devido lugar. Antes de colocar as coisas no seu devido lugar, nós temos que estar com elas bem certinhas, bem organizadas na nossa mente. Ninguém transmite a outro uma ideia clara se para ele mesmo ela não está bem clara. Então é preciso que a gente saiba o que a gente quer para poder, na verdade, fazer aquele trabalho de acordo com os seus objetivos. A gente vê em todas as áreas do trabalho. A evangelização espírita da infância e da juventude também está precisando de uma retomada de conceitos. Porque está se fazendo muita coisa em nome da evangelização da criança e do jovem que não é exatamente aquilo que a gente se propôs há quantos anos, que o plano espiritual propôs a nós encarnados há muitos anos. Mas isso é natural. Com o tempo a gente vai perdendo os objetivos, vai deformando os conceitos que a gente tem da tarefa. Pode mudar aí, não sei. Está colocando aí os objetivos do ESE para nós termos bem na nossa mente o que nós queremos com o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós queremos esse estudo. Nós queremos estudar o Espiritismo. Estudar o Espiritismo num curso que leva 5 anos, nós tivemos tempo de refletir, de amadurecer, não é? De nos enriquecer. Esse é a parte do objetivo principal, estudar a doutrina. Agora, se a gente estuda o Espiritismo e assimila o Espiritismo, o que vai acontecer? Nós vamos mudar o comportamento, né? Nós vamos nos tornar outras pessoas. Nós tínhamos dificuldade de relacionamento, vamos deixar de ter, porque a gente, através do conhecimento da doutrina e do Evangelho, nós vamos nos modificar. Então, essas coisas de mudança de comportamento, de relacionamento interpessoal, não é? De desenvolvimento da fraternidade, que a gente tanto preconiza, ela é uma consequência do estudo da doutrina espírita. Porque muita gente não sabe por que é bom ser bom. Não tem uma ideia por que ele deve ser bom. Mas a doutrina espírita nos mostra por que nós devemos ser bons. Qual é o valor de desenvolver dentro de nós o sentimento de bondade. Então, até a fraternidade é uma decorrência do estudo da doutrina. Né? O interrelacionamento pessoal é também uma consequência do estudo da doutrina. Não me esqueça, uma vez, um senhor de posição social baixa, cultura também mediana, nunca tinha tido a oportunidade de estudar, mas era um homem muito vivido, muito prático e muito inteligente, só não era culto porque não teve oportunidade. E um dia ele se aproximou do centro espírita que nós militávamos, no qual nós militávamos, e disse: olha, eu vim aqui para estudar a doutrina espírita. Não porque eu me simpatize com isso, aliás, eu nunca me simpatizei com o espiritismo. Vou ser franco para os irmãos, nunca me simpatizei. Mas eu tenho uma mulher, a minha esposa, ela era uma megera. A mulher, no entender dele, era insuportável. Não sei o que ela pensava dele. Mas o que ele pensava dela era que ela era insuportável. Pois a senhora acredita, disse eu, muito humilde, que ela se modificou. Eu não chamo de anjo porque é difícil para ela ser anjo. Mas que ela está muito melhorada, está.
depois de ter estudado o Espiritismo. Olha, se o Espiritismo conseguiu transformar a minha mulher, ele vai transformar o mundo. Então, você veja a observação, não é? Um homem rústico, uma pessoa rústica, mal arrumado assim fisicamente, mas quando ele falava a gente notava o olhar brilhante de uma pessoa inteligente. Então o que ele viu? A consequência do estudo do Espiritismo. Ele viu um resultado palpável ali no convívio do lar dele, do que o Espiritismo é capaz de fazer na mudança do indivíduo. Então a mulher mudou, o relacionamento familiar mudou, tudo mudou, por influência do estudo da doutrina espírita, por parte de um único membro da família. Então, meus irmãos, estudar a doutrina espírita é de fato uma campanha de grande importância e capaz, nas suas consequências, de fazer uma revolução total no modo de pensar, agir das criaturas e sentir. Muda a maneira de sentir, de agir, de pensar. Muda a pessoa, porque atinge os pontos centrais da sua personalidade. Por isso que se empenha, se faz tanta questão nesse trabalho de estudo sistematizado da doutrina espírita. Alguém vai dizer, mas eu posso estudar a doutrina em casa, eu posso ler, eu frequento bibliotecas? Claro, tem muita gente que faz o seu estudo por conta própria, não é? Não precisa de um local apropriado, não precisa de programas, não precisa de monitores. Ele mesmo se autoeduca, ele mesmo faz um estudo. Isso nós vemos todo dia, toda hora, mas não são todos. E o centro espírita tem necessidade de ter esta oportunidade, este momento, essa hora certa, pessoas que ajudem outros a se conduzirem no estudo da doutrina espírita. Com isso, nós não queremos dizer que para ser espírita e conhecer a doutrina, tem que frequentar um curso do ESD. Ninguém vai chegar a um absurdo desses. Mas a maioria precisa. E qual é a função do centro espírita? Por que se faz palestra pública? Uma pessoa vai falar para uma porção de pessoas. Há os que frequentam 5 anos, ou 6, sei lá quanto, do estudo da doutrina e não assimilam nada. Então, companheiros, tem de tudo. A direção do centro espírita tem que estar tão convicta da importância do trabalho, que quem sai falando do trabalho, quem passa pelo trabalho e não aproveita, a gente reza por ele, né? É o que ele podia dar. Agora, isso não vai influir na nossa conduta, nem vai nos desanimar em função de organizar, de oportunizar ao frequentador esse estudo sistematizado. Alguém já anda publicando e dizendo por aí, inclusive, que a evangelização é uma coisa tão formidável, a evangelização da criança e do jovem, que transcende ao centro espírita. Ai, meu Deus, como é que nós vamos atingir a sociedade se não nos valermos do centro espírita que faz o contato com o público? Nós vamos jogar no ar essa ideia e querer que ela frutifique? Claro que com o tempo e com os anos, a ideia vai ser o suficiente. As pessoas, por sua conta, por sua iniciativa, vão assimilar essas ideias, desenvolvê-las e pautar sua conduta de acordo com elas. Mas, por enquanto, nós temos as organizações espíritas para espalhar para aquele público com o qual eles interagem. É o recurso que tem a doutrina espírita para chegar ao frequentador, chegar ao indivíduo, espírita ou não espírita, e levar para eles os conhecimentos que o plano espiritual tem nos mandado a mãos cheias.
Então, há muitos que querem já fazer uma coisa grandiosa sem ter começado pelo começo. Eu acho feliz aquela ideia de São Paulo quando proclama a campanha de comece pelo começo. Então, vamos fortificar essa ideia do centro espírita. Não faz muito bem? Claro que há muitas faltas. Não é um trabalho perfeito, ideal, não é. Mas nós somos longe, cada um de nós sermos perfeitos e fazemos o trabalho de forma a melhor possível. Nós fazemos o trabalho como nós podemos, procurando, é claro, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, fazê-lo de forma melhor. Bem, como é que nós vamos colocar essas ideias em ação? Como é que nós vamos colocar os objetivos do ESD, que é o conhecimento, o estudo da doutrina espírita, em ação? Com quem nós vamos contar? Para quem nós vamos levar a ideia? E como nós vamos materializar essa ideia? Então, em primeiro lugar, precisa divulgar. Existe um estudo sistematizado da doutrina espírita. O que é isso? Então, dizer os objetivos, a finalidade desse trabalho. Mas como nós vamos divulgar? Através do próprio Centro Espírita. O Centro Espírita é o grande divulgador de todas as boas ideias, de todos os bons programas que nós temos em vista. Então, o Centro Espírita é que é o recurso. Como? Pelas sessões públicas doutrinárias. Por esse tipo de reunião que nós estamos fazendo hoje aqui. Por outros tipos de reunião. Por cartazes, por volantes, por folders. Aí a pessoa diz assim, o que é estudo sistematizado? Você já pensou alguma vez, como existe um cartaz aí, não sei se ele está achando, que diz, você já pensou em estudar a doutrina espírita? Não fazia nenhuma propaganda do cartaz, só dizia assim, você já pensou em estudar a doutrina espírita? Feita essa exibição desse cartaz numa reunião de não espíritas, muitas pessoas se pronunciaram de maneira assim muito interessante. A maioria disse que nunca tinha pensado de estudar a doutrina espírita, mas que daquele momento em diante ele tinha ficado com grande curiosidade de estudar a doutrina espírita. Não sabia nem o que era. Não tinha a menor ideia do que fosse doutrina espírita, espiritismo. Em geral, eles confundem com feitiçaria, né? Com essas coisas mais comuns. Ele não tinha ideia de estudar, nunca teve. Mas como alguém perguntou se ele tinha tido essa ideia, disse, olha, quem sabe é uma ideia boa. Nunca tive mesmo, porque eu não sei o que é. Então, feito o levantamento com o público não espírita na quase totalidade, muitas pessoas só com esse lançamento desse cartaz ficaram interessadas em estudar a doutrina espírita. E esse estado do Brasil que fez esse trabalho interessante, teve um surto elevadíssimo de pessoas e de centros espíritas que se interessaram em estudar a doutrina espírita. Só que depois de 5 ou 6 anos de um progresso extraordinário, começaram a introduzir outros assuntos que não tinham nada a ver com o estudo da doutrina. Não foram felizes numas técnicas de relacionamento interpessoal que começaram a usar, porque não tinham maturidade no assunto, não tinham conhecimento, não tinham embasamento nem espírita, nem científico, e acabaram por prejudicar profundamente o trabalho, que só agora está voltando às suas origens. Não tiveram a paciência de deixar concluir o curso, de preparar, de formar pessoas com conhecimento básico e indispensável na doutrina espírita, para depois passar para outros estágios. Então, não podemos ter nenhuma pressa no estudo da doutrina espírita.
façamos o nosso estudo, depois podemos voar, conforme a gente possa e queira. Então, organizado, com dia e hora marcado, estudo sistematizado, nós vamos desenvolver o trabalho e, no final, aproveitar os companheiros, né, na Federação do Campo Experimental em Brasília. No último programa, a gente reúne todos os companheiros, faz uma festinha, inclusive, e pergunta quem deseja emprego. No primeiro momento, a turma, principalmente alguém que estiver desempregado, né? No primeiro momento, a turma, como emprego? Então, vocês oferecem emprego? De uma? Oferecemos. E com alto salário. Um salário que não tem competidor. Aí, já eles começam a desconfiar o que é, né? Terminado o curso, todo mundo vai para um setor conforme tiver inclinação. Em geral, o trabalhador que passou por estudo sistematizado é um trabalhador que não dá trabalho. Não é? Que os que entram, às vezes, diretamente para o centro espírita, para a casa espírita, no começo eles dão muito trabalho, porque eles querem modificar tudo na mesma hora. Eu recordo uma menina muito simpática, que foi à Federação Espírita Brasileira. Depois de 6 meses que ela estava frequentando, ela me procurou para dizer: olha, tia, ela disse, eu vou embora da FEB. Eu disse: da FEB ou de Brasília? Porque na Brasília a população é muito flutuante. Não, eu vou sair da FEB. Eu digo: mas por que, minha filha? O que houve? Porque eu estou aqui há 6 meses e não pude modificar nada. Eu digo: mas querida, a FEB tem 110 anos. Você não vai poder em 6 meses modificar tudo que tem 110 anos. Aguarda mais 6 meses. Quem sabe você consegue alguma coisa esperando mais 6 meses. Então as pessoas não têm visão. Ela frequentou 6 meses, não completou curso nenhum, não ficou com uma ideia do que era a doutrina espírita, né? Nós ficamos 1000 anos, 2000 anos para começar a fazer alguma modificação. Agora você quer em 6 meses mudar uma instituição? Por isso nós achamos que é fundamental primeiro estudar a doutrina. Depois você dá o que quiser para o companheiro, porque o companheiro estará em condições de fazer. E esse trabalho tem subsidiado muito o trabalho da evangelização da infância e juventude. Por quê? Porque os evangelizadores estão fazendo o estudo sistematizado agora, minha gente. Tudo tem que ter paciência, tudo tem que ter o seu tempo. Agora que estão estudando de maneira sequencial, não é? De maneira ordenada a doutrina espírita. Então, o estudo sistematizado está influindo no maior desempenho do evangelizador, que tinha pouco conhecimento doutrinário, muito boa vontade, às vezes conhecimentos pedagógicos e didáticos muito bons, mas sem preparo doutrinário. Então, essa colaboração indireta é uma consequência. O estudo sistematizado não vem para preparar evangelizador, preparar trabalhador da casa, ele vem para estudar a doutrina. Mas as suas consequências resultam em tudo isso. Não é? É a consequência dele. Faz um bom trabalhador, faz um bom expositor da doutrina. Pessoas que usavam a tribuna de maneira muito deficiente, fizeram estudo sistematizado, acabaram por desenvolver qualidades e aptidões que o tornaram um expositor mais eficiente. Mesmo porque as técnicas utilizadas no estudo sistematizado são técnicas de trabalho muito participativas. Uma coisa também que tem que diferenciar: estudo sistematizado não é tribuna para fazer palestra. Porque a palestra a gente tem pouca interação com o público. Do modo geral, nós temos muito pouca interação com o público expositor.
Não, o estudo sistematizado é um grupo, no máximo de 30 pessoas, em que as pessoas interagem, trocam ideias, esclarecem dúvidas. Né? Pode até se desentender, não tem importância isso, mas vão aprender a conviver, vão aprender a ver suas ideias contrariadas, isso é importantíssimo. Vão aprender a ver seus pontos de vista contestados, até que ele vai se aprimorando naturalmente. Ninguém vai dizer, aqui é um momento de se aprimorar, aqui é um momento de desenvolver isso, é a consequência do estudo, da troca de ideias, de opiniões, não é? Ver as suas opiniões cotejadas com outras opiniões, acaba o indivíduo crescendo e se aprimorando. Então, o estudo sistematizado influi na eficiência do evangelizador da infância e da juventude, do ponto de vista doutrinário, influi na formação do orador público, também do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista técnico-pedagógico. Então, é uma consequência desse trabalho que a gente não via antes no movimento espírita. Nós colocamos aqui no nosso roteiro de assuntos os programas de ensino adotados pela FEB. Mas como nós estamos com ideias de agilizar mais esses programas, de colocarmos mais coisas atuais que têm surgido, principalmente no campo científico, discussões de assuntos